galerinha jovem do meu Brasil, seja bem-vindo ao canal do Thiago Cassirdinha, que hoje vamos trazer para você aqui o nosso time atualizado para a segunda rodada, o time TVCAN 2021. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para sempre ajudar o nosso canal a continuar crescendo. E também, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, aqui está na tela para vocês meu Instagram, meu Facebook. Lá eu posto bastante conteúdo bacana, tudo sobre futebol e sobre o Cartola. E não deixe de participar da nossa liga gratuita do Thiago Cassirdinha. Essa liga vai ter prêmios para vocês lá no final do ano, da temporada. Então vá lá, participe da nossa liga gratuita do Thiago Cassirdinha. Beleza? Então, sem mais enrolações, vamos para o nosso time atualizado da segunda rodada. Então vamos lá, pessoal, vamos montar o nosso time aqui TVCAN 2021. Temos um pouco mais de 93 cartoletas para começar a montar o nosso time. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos, nos confrontos e eu quero explicar para vocês que nessa rodada não haverá jogo entre Grêmio e Flamengo, foi adiado porque vários jogadores do Flamengo foram convocados para suas seleções, então não teremos opções de Grêmio e nem de Flamengo nessa rodada. Vamos aqui para o nosso campinho e vamos começar aqui no nosso esquema 4-3-3 e vamos começar aqui com o nosso goleiro. O nosso goleiro do nosso time aqui, nós vamos aqui na maior média. A tendência da gente colocar jogadores que já estão valorizados, que aí eles continuam valorizando nessa segunda rodada. Então, Thiago Volpi, para quem tem cartoleta sobrando, é uma excelente opção, como o Fernando também do Atlético Goianiense, o Santos do Atlético Paranaense, o Marcos do Fluminense, são ótimas opções. Mas nós vamos fechar aqui com o goleiro Jailson do Palmeiras, ele que custa 4 cartoletas, pega a Chapecoense em casa, a Chapecoense que está sendo o seu principal atacante, o Perotti, e vamos confiar aqui no SG do Palmeiras. Então Jailson é o nosso goleiro da segunda rodada. Vamos agora para os nossos zagueiros, a nossa dupla de zaga. Vamos apostar aqui em outro jogador aqui do Palmeiras, que vai ser o Alan do Palmeiras, ele que custa um pouco mais de 5 cartoletas, valorizou um pouquinho na primeira rodada, fez um pouco mais de 3 pontos e também a gente vai confiar no SG do Palmeiras e vamos colocar mais um jogador aqui do Palmeiras que vai ser o Alan na nossa zaga. Outro zagueiro aqui que a gente vai colocar no nosso time vai ser o Raul Gustavo do Corinthians, pega o América Mineiro fora de casa e por questão de preço, ele que custa um pouco mais de 3 cartoletas, o Corinthians não vive um bom momento, o Silvinho vai ter muito trabalho para acertar esse time, mas a gente precisa economizar um pouco aqui na nossa defesa para podermos colocar um time forte no ataque e no meio campo. Então nós vamos aqui com o Raul Gustavo fechando a nossa zaga aqui do Corinthians. Agora os nossos laterais. Os laterais aqui, vamos aqui apostar mais uma vez no outro lateral do Palmeiras, que é o Vitor Luiz. Ele que custa um pouco mais de 5 cartoletas, fez um pouco mais de 2 pontos na primeira rodada, pega a Chapecoense em casa. Vamos apostar aqui no fator SG do Palmeiras. Então a gente vai fechar aqui com o Vitor Luiz, nosso primeiro lateral. E o segundo lateral aqui que eu vou colocar no time TVCAN 2021 vai ser o... Cadê ele aqui? Deixa eu dar uma olhada. O Marlon, aqui está o Marlon do América Mineiro. Pega o Corinthians em casa, custa um pouco mais de 4 cartoletas, valorizou um pouco mais de uma cartoleta. E a gente vai aqui dar uma apostada aqui no Marlon do América Mineiro, em questão de patrimônio e valorização. Então vamos no Marlon aqui do América Mineiro. Fechando a nossa zaga, vamos aqui agora para o nosso meio campo. O primeiro meio campista que eu indico que você não pode deixar fora do seu time é o
Tassiano do Bahia, ele que foi muito bem na primeira rodada, fez 18 pontos, valorizou mais de 10 cartoletas, e mesmo que ele negative, faça -1, ele continua valorizando. Então qualquer pontuação positiva dele, ele vai continuar valorizando. Então Tassiano do Bahia é o meu primeiro meio campo aqui, e também vou fechar aqui com outro jogador que valorizou muito na primeira rodada, que é o Lucas Evangelista do Bragantino, ele que valorizou mais de 8 cartoletas, fez mais de 14 pontos, ele também fazendo -1, ele continua valorizando. Então qualquer pontuação positiva do Lucas Evangelista, ele continua valorizando. Então a gente vai fechar com esses dois jogadores aqui que estão muito valorizados. Fechando o nosso meio campo aqui, a gente vai com um jogador do Fluminense, o Fluminense que é favorito contra o Cuiabá, e vai ser o Gabriel, ele que custa um pouco mais de 4 cartoletas, valorizou um pouco mais de uma cartoleta. O Cuiabá não foi bem na primeira rodada, o Fluminense é favorito, então a gente vai apostar aqui no Gabriel para continuar valorizando o nosso time, Gabriel do Fluminense. Agora vamos para os nossos atacantes, os nossos 3 atacantes do nosso time TVCAN 2021. O primeiro deles tem que ser o Elinho. Eu indico muito você colocar o Elinho, você que quer continuar valorizando nessa segunda rodada. Elinho do Bragantino valorizou quase 9 cartoletas, fez 15 pontos e é uma excelente opção para continuar valorizando nessa segunda rodada. Então Elinho do Bragantino é nosso primeiro atacante. O Hulk também é uma ótima opção aqui no ataque, pega o Sport fora de casa, também está valorizado. Outras opções aqui, Caio Paulista vai ser o nosso segundo atacante, ele fez 9 pontos na primeira rodada, sem gol, sem assistência, ele custa um pouco mais de 8 cartoletas, ele valorizou mais de 5 cartoletas, então é uma excelente opção aqui para continuar valorizando nossa segunda rodada. Então Caio Paulista do Fluminense é o nosso segundo atacante. E para fechar aqui o nosso ataque, a gente vai apostar aqui no jogador do Palmeiras, que é o Rony, ele que foi mal na primeira rodada, ele negativou, perdeu cartoletas, né? Perdeu mais de 2 cartoletas, ele custa um pouco mais de 9 cartoletas para escalar. Só que o Rony é o seguinte, toda a bola do ataque passa pelo Rony, e ele tem um potencial muito grande de fazer mais de 10, 15 pontos nessa rodada contra a Chapecoense. Então a gente vai correr esse risco, vai colocar o Rony, mesmo sabendo que se ele não for bem, ele vai continuar negativando, mas a gente vai fazer a aposta aqui no Rony do Palmeiras. Inclusive, eu já vou adiantar para vocês aqui que o Rony vai ser o nosso capitão. Ele que custa um pouco mais de 9 cartoletas vai ser o nosso capitão do nosso time. Fechando aqui com o nosso treinador, vamos ver as opções aqui. Temos um pouco mais de 4 cartoletas, então vamos aqui nos mais baratos. Jair Ventura da Chapecoense. Eu vou fechar aqui com o Lisca do América Mineiro, que joga em casa. Se o América Mineiro já conseguir segurar o saldo de gol, eu acredito que o Lisca já vai começar a valorizar um pouquinho. Então eu vou fechar aqui com o Lisca do América Mineiro. Agora vamos aqui para o nosso banco de reserva. Vamos começar com o nosso goleiro. E eu vou fechar aqui com o nosso gol, que vai ser o Júlio César do Bragantino. Custa 4 cartoletas e vai ser o nosso goleiro reserva. Ele que joga pelo Bragantino. Agora o nosso zagueiro vai ser o Anderson. O Anderson, que ele está negativado, desvalorizado. Pega o Corinthians em casa, então a gente vai fazer a apostinha aqui, custa um pouco mais de 2 cartoletas. Então a gente vai apostar no Anderson aqui do América Mineiro. Agora o nosso lateral aqui vai ser outro jogador aqui do América Mineiro, que vai ser o Diego. Ele está desvalorizado, mais de 2 cartoletas, mas aqui por opções aqui e valor, a gente vai fechar aqui com o Diego do América Mineiro. E agora o nosso meio de campo vai ser outro jogador do América Mineiro, que vai ser o Alê. O Alê do América Mineiro, ele que custa um pouco mais de 3 cartoletas, valorizou um pouquinho na primeira rodada e vai ser o nosso meio campista reserva. E fechando o nosso time aqui com o nosso atacante,
o nosso atacante reserva aqui vai ser o Vitinho do Atlético Paranaense, mas temos também o Marrone do Atlético Mineiro, uma ótima opção, Caio Vidal do Internacional também, uma ótima opção, mas nós vamos fechar aqui com o Vitinho do Atlético Paranaense, que custa um pouco mais de 5 cartoletas e valorizou um pouquinho na primeira rodada. Esse vai ser o nosso atacante reserva. E vamos confirmar a nossa escalação. Time confirmado. Lembrando que o mercado fecha às 6h30 da tarde desse sábado e nós vamos postar aqui o nosso time atualizado lá no meu Facebook, lá no meu Instagram. Então, se você não me segue nas redes sociais, vá lá, me adicione no Facebook, me siga no Instagram, que lá, faltando 1 hora para o fechamento do mercado, eu estarei postando o meu time atualizado. Se tiver alguma alteração até lá, você vai estar conferindo lá nas nossas redes sociais, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe o seu comentário, a sua opinião. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.